Meus irmãos, vamos abrir o texto da palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, os versículos de 3 até o versículo 9. Você tem a epístola de Tiago, depois você tem a epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, dos versículos de 3 ao versículo 9. Ficamos de pé, irmãos, essa leitura. Esse é o texto sagrado da palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eterno Deus, Senhor da glória, fala aos nossos corações no meio da Tua Palavra, nos ensinando aquilo, ó Deus, que a Tua Palavra nos ensina com tanta precisão sobre a nossa vida de serviço e adoração a Ti. Em nome de Cristo, nosso Senhor, nós Te pedimos e rogamos. Amém. Podem sentar, irmãos. Vários documentos informam que os cristãos faziam no primeiro século. Mas existe um documento extra-bíblico de Plínio, segundo jovem governador da Bitínia. E este documento, ele, escrevendo ao imperador Trajano, ele nos dá um relatório das investigações acerca dos crimes cometidos pelos cristãos. E ele informa que após muitas prisões e torturas, se eles tinham algum crime, este era adorar um tal Cristo como Deus. Relata o governador que no primeiro dia da semana, os cristãos acordavam cedo para se reunir e cantar antífonas a Cristo. Este era o crime deles. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele escrevendo aos cristãos da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, louva a Deus por meio da salvação dos eleitos. E este é o motivo de alegria nesta manhã também. Vamos enumerar, meus irmãos, a bem-aventurança e a graça de Deus concedida a estes irmãos. Os cristãos louvam a Deus, rendem louvores a Deus pelas suas bênçãos derramadas. Então, nesta manhã, analisando a perícope desse texto, nós podemos ver que o apóstolo Pedro, ele faz menção a esses irmãos que haviam sido resgatados, que agora estavam louvando e exaltando o nome do Senhor. Ele chama esses irmãos para servirem a Deus, ter a alegria de louvar a este Senhor, Rei Supremo de todas as coisas. Então, os cristãos rendem graças a Deus. Primeiro,
primeiro pelo que ele já fez, né, em suas vidas. Veja aí o verso 3 desta perícope, no capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então, veja aí a expressão do apóstolo Pedro. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é o nosso Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dizer que nós somos, Deus tem o seu Filho Jesus é por natureza, mas nós somos chamados para servir ao Senhor por meio de Cristo, adotados em Cristo Jesus. Pedro louva, rende graças ao Senhor. Este é o motivo da alegria. Eles é a alegria que resulta nos vossos corações, irmãos, a salvação que foi alcançada. Em Efésios 2, 4 e 5, Paulo faz nesta mesma direção, dizendo: mas sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando eles mortos em seus delitos e pecados, lhes deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a misericórdia, que na teologia nós olhamos e vemos que é Deus que se compadece da miséria do ser humano, não é o homem que faz ou que no seu íntimo tem alguma coisa que agrade a Deus. Se bem que Paulo, na sua carta a Tito, ele diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua muito grande misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então os cristãos, eles rendem graças ao Senhor pelo que ele fez em suas vidas, pela graça misericordiosa de Deus ter alcançado. E Deus salva o homem pela sua graça, mas a sua graça abundante. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Cristo nos chamou. Nenhum mérito do homem nesta condição. Deus é misericordioso. Os pecadores foram regenerados. E é bem interessante, irmãos, que muitas vezes em nossas igrejas a gente entende que a fé vem primeiro do que a regeneração, mas isso não é verdade. O que acontece na vida do cristão é exatamente, primeiro, a regeneração. É o ato de Deus. E isso a gente vê claramente quando Jesus chamou a atenção de Nicodemos, quando ele disse que era necessário vos nascer de novo. As pessoas podem ficar por muito tempo na igreja, podem até passar anos e anos na igreja, mas se elas não forem nascidas, se elas não forem regeneradas, elas não chegarão ao reino dos céus. É preciso nascer de novo, disse o Senhor, porque o novo nascimento para o cristão é uma obra de Deus. Veja João capítulo 1, versículo 13, é uma obra que Deus faz pela sua palavra. É a palavra da verdade que faz esse trabalho maravilhoso. Então, ele nos regenerou para uma viva esperança. Veja aqui em Efésios capítulo 2, verso 12, Paulo diz: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, meus irmãos, veja que a regeneração é um ato exclusivo de Deus nas nossas vidas, a nossa alegria. E Pedro está dizendo aos irmãos o que o Senhor fez pela vida deles, o ato regenerador, transformador. Naquele momento, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele não entendeu, mas Jesus estava falando exatamente da regeneração, um ato exclusivo de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, as nossas igrejas precisam entender que a regeneração é um ato exclusivo de Deus. Somos regenerados pela própria mão de Deus. Ou seja, a vida que Deus nos concede, essa viva esperança, está garantida. Ela é estável. Ela não muda.
porque é garantida pelo Senhor. 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta é a nossa esperança no Senhor. O novo nascimento é produzido pela justiça de Cristo. O novo nascimento é garantido porque garante o amor. E esse amor é real porque a justiça de Cristo nos garante essa vitória. Por isso que aqueles que são regenerados para uma nova vida de serviço, de adoração ao Senhor. A sua vida é uma vida de serviço, sua vida é de louvor. Ele passa por várias tribulações, mas a sua vida continua sendo uma vida de adoração ao Senhor. Realmente, meus irmãos, o Senhor promete esta viva esperança. E esta viva esperança é garantida pela ressurreição de Cristo. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 17, capítulo 15, 17 e 19, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então veja que a viva esperança ela nos conduz a uma realidade futura estável, que não muda, é garantida. E se temos, meus irmãos, algo garantido em nossa vida é a ressurreição, porque Cristo nos garantiu. E se temos certeza absoluta desta viva esperança está realmente confirmada e que não pode mudar, porque foi o próprio Senhor Jesus que garantiu. Nós nascemos para a vitória, fomos chamados para viver para o Senhor, mediante a vida que Cristo nos ensina. A nossa vida deixou de ser uma derrota para ser uma vitória. A nossa vida passou a ser uma vida de conquista ao lado do Senhor. Isto Pedro está dizendo àqueles irmãos, está falando claramente a eles: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja aí, meus irmãos, que o chamado exclusivo de Deus para a transformação do homem garante esta vida de vitória, e está exatamente alicerçada na ressurreição de Cristo. E isto é garantido pela própria palavra, quando o apóstolo Paulo mesmo diz que a nossa esperança não deve se limitar às coisas desse mundo, mas àquilo que Deus na sua palavra nos direciona. O apóstolo está mostrando que nós, os que fomos regenerados, agora, mediante a ressurreição de Cristo, receberemos bênçãos espirituais, agora e no futuro. Porque a nossa vida, ela começa de serviço ao Senhor aqui. Há pessoas que imaginam que a vida é eterna depois da morte. Não, irmãos, a vida eterna é no ato regenerador, quando Deus chama o seu povo. Diz que não há lugar para aqueles que querem viver uma vida de abominação ao Senhor. Não há lugar para aqueles que querem viver uma vida de pecado. Precisa estar servindo ao Senhor. Então o que devemos fazer? Primeiro, amar ao Senhor, viver uma vida de louvor ao Senhor, louvando a Deus constantemente, mesmo diante das dificuldades, das provações. Precisamos ter uma vida de serviço e adoração, e essa vida de serviço e adoração é que nos garante de estar sempre preparados para servir ao nosso Deus. E Pedro está exatamente ensinando aqueles irmãos que haviam recebido a graça de Deus, porque agora eles têm uma viva esperança. Mas não é uma esperança que você conquista como muitos querem conquistar, buscando méritos ou riquezas desse mundo. São importantes, precisamos para a nossa sobrevivência, mas não é e nunca será o alicerce para as nossas vidas. Quantas pessoas, até mesmo cristãos, até pessoas que se dizem cristãos, tentam jogar na loteria, porque imaginam que a sua esperança está no bilhete. Certa vez eu fui numa lotérica, fui pagar papel de água e encontrei
uma feira imensa, encontrei um senhor com um pacote assim de jogos. E eu disse: são tantos jogos, qual a finalidade? Ele disse: aqui está a minha esperança. Eu espero que aqui eu vou conseguir alcançar a minha esperança. Esta é a esperança do mundo, irmãos, que é passageira. Mas o cristão sabe que a sua viva esperança já está garantida, ela é estável, ela não muda, já está concretizada em Cristo Jesus. Nada deste mundo poderá nos tirar, nada nos tirará esta herança que o Senhor Jesus nos garantiu. Então, renascer para uma nova vida é um renascer em Cristo, para a vitória. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, a nossa vida deixa de ser uma derrota, começa a ser uma vitória. A nossa vida passa a ser uma vida em que nós estamos escondidos em Cristo, vivendo para o Senhor. O que eu preciso fazer todos os dias? Aquilo que Cristo quer que eu faça. A minha vida é de serviço a Ele. Todas as coisas que eu preciso fazer para Ele. Então a nossa esperança está em Cristo, não como um mundo que busca esperança e que deseja alcançar uma esperança que passa, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Pedro, ele segue ensinando aos irmãos que eles devem render graças a Deus pela viva esperança, mas nos versos 4 e 5 ele diz: pelo que Ele garante fazer por vocês. O que Ele garante fazer, as promessas que Ele faz, Ele garante. Grandes coisas o Senhor garante. Então Pedro está dizendo exatamente: para uma herança o quê? Incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Veja o verso 5 ainda, ele diz: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Aqueles que não tinham vida e esperança agora são regenerados para o quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus. A Bíblia sempre faz esse contraste em mostrar que as bênçãos celestiais são classificadas como bênçãos que são maravilhas, são bênçãos verdadeiras, incorruptíveis, eternas, sempre acima daquilo que os homens possam imaginar. E Pedro, que andou com Jesus, ele sabia muito bem que Jesus havia ensinado isso aos seus discípulos, e ele, presente naquele momento, havia aprendido do Senhor. Então Pedro havia estado com Jesus, ele caminhou com Cristo, ele sabia muito bem dos ensinos do Mestre. Em Mateus capítulo 6, verso 19, o próprio Senhor Jesus ensinou: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então Pedro vai descrever uma herança real que o Senhor promete aos seus que amam a sua palavra, que vivem para o Senhor. A herança prometida pelo Senhor é diferente deste mundo. Ela é incorruptível, ou seja, imperecível, é o contrário do que nós temos no mundo, que é corruptível. É uma herança sem mácula, ou seja, o contrário do que nós temos no nosso dia a dia. O contrário, porque a herança sem mácula, ela é aquela que é garantida pelo Senhor, não está sujeita a mancha nem oxidação, ela é sem mácula, garantida. E ele ainda diz a herança imacessível, que não pode murchar, ou seja, o Senhor garante aquilo que será eterno. Grande é a herança do Senhor. No grego, kleronomia,
que possui e que diz e que mostra que é um futuro estável, uma segurança estável, garantida, pode confiar. Então, nesta direção, o apóstolo Pedro vai mostrando as promessas de Deus que Ele promete cumprirá sobre as nossas vidas, sobre o destino daqueles que são chamados, que são regenerados. Por isso que esta esperança está onde? Reservada nos céus. E o apóstolo Paulo também fala desta herança garantida na sua carta aos Colossenses. Ele diz que a nossa esperança está preservada nos céus. Assim Pedro também diz. E eles sabiam exatamente o que estavam falando, porque o próprio Jesus havia garantido isso. Em João 14, 1-3, o Senhor havia dito, e Pedro estava presente naquela ocasião, quando o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Uma garantia, a reserva garantida, o futuro garantido, dito pelo próprio Senhor Jesus. E eles sabiam exatamente isso, Pedro sabia exatamente isso, por isso que ele estava dizendo: é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, não muda, ela é garantida pelo Senhor, pois sois guiados para servir ao Deus que pode todas as coisas. Então, meus irmãos, o que nós vemos é que nós, como servos do Senhor, pela graça do Senhor, recebemos a salvação, esta herança garantida pelo Senhor, mas tudo pela mão preciosa de Deus concedida a nós. Nada fizemos para receber, simplesmente é pela sua livre vontade, pelo seu amor, para nos garantir tudo isto. E quando olhamos para isso, meus irmãos, ficamos a entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo mostra isto com tanta precisão. Quanto devemos louvar a Deus pelas grandes bênçãos concedidas pelo Senhor, mostrando que a nossa responsabilidade diante do Senhor de servir e adorar ao nosso grande Deus. Aplicando isso em nossas vidas, meus irmãos, devemos louvar a Deus, pois Ele promete grandes coisas para nós. E é verdade. As grandes coisas são garantidas, a salvação garantida, confirmada em Cristo Jesus, o futuro certo, estável, garantido, nós os eleitos. E qual é a herança que o Senhor nos garante? Quando você lê o Salmo 16, versículos 5, a herança do cristão é o próprio Deus. A herança do cristão é o próprio Deus. Por isso, meus irmãos, que ela é uma herança incorruptível, incontaminada, inacessível, garantida, porque o próprio Senhor nos concede. Somos guardados pela fé e nada disso podemos perder, porque a vitória de Cristo nos garante, de fato, esta bênção maravilhosa. Louvemos ao Senhor, meus irmãos. Sejamos com a nossa mente e o nosso coração prontos para servir ao nosso Deus. Temos já em Cristo a nossa certeza absoluta, pela vitória sobre a morte, pela ressurreição e a garantia sempre de serviço ao nosso Deus. Os cristãos rendem graças ao Senhor e, em terceiro lugar, pelo que Ele nos concede. Ou seja, por aquilo que Ele nos concede no momento. Veja aí, meus irmãos, os versos seguintes. Vamos ver os versos 6 até o verso 9. Paulo diz: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então o apóstolo Pedro está dizendo: aquilo que o Senhor nos concede agora, no momento, nisto exultais. Devemos louvar a Deus, meus irmãos, por aquilo que temos. O Senhor nos concedeu a salvação. Muito embora o apóstolo Pedro diz que contristados por várias provações, e aí Pedro está exatamente dizendo que estas provações, ela nos garante caminhar e se fortalecer cada vez mais no Senhor. Uma busca de adoração a Deus, mesmo embora passando por várias dificuldades e provações. E ele sabia muito bem disso, porque nesta mesma carta, veja, em 1 Pedro 4, de 12 a 16, a estes mesmos irmãos, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos à medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que, tendo na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. E aí ele fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Meus irmãos, os cristãos passam por perseguições, os cristãos passam por aflições e problemas, mas isso não constitui o fim, porque isto é para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos caminhar cada vez mais servindo ao Senhor, porque o nosso fim garantido é a glória que o Senhor nos concede. E é isto que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Ele tem em mente que o crente deve ser perseguido, e ele sabe que ele vai ser perseguido, mas as suas perseguições não trarão nenhuma derrota, porque todas as dificuldades, por maiores que sejam, o Senhor concederá bênção sobre tudo. Porém, meus irmãos, não devemos desanimar em nada, mas continuar firmes na fé. Nunca desanimar, servir ao Senhor. Veja o verso 7, ele diz: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais do que ouro perecível, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação do Senhor. Assim, meus irmãos, nada neste mundo pode separar o cristão do Senhor. Nenhuma dificuldade, nenhuma provação, nem nada que você possa imaginar. E Paulo fala isso nas suas cartas também. O valor da nossa fé está confirmado em Cristo. Embora tenhamos que passar por fogo, as provações. E é interessante que fogo na Bíblia sempre traz e mostra que é exatamente para a purificação, nunca com outro sentido como tantos outros pregadores imaginam, mas sim sempre na esperança de transformação. Pois embora nesse texto o apóstolo Pedro mostra exatamente isso, nesses exultais, agora, no presente. E é interessante que ele chama de um tempo, de um breve tempo. Essas tribulações são breves, passam, não é para sempre, mas essas tribulações elas passarão, essas dificuldades passarão, porque a Bíblia classifica como breve tempo, e ele sabe muito bem isso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,17, ele diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 5,5. A nossa leve e momentânea tribulação. Veja que a Bíblia classifica todas essas tribulações como
rápidas, passageiras, breve tempo, onde nós, confiantes no Senhor, haveremos de vencer todas as coisas. Então, Pedro diz, mesmo que vocês sejais contristados por várias provações, e aquela igreja passava exatamente por isso, mas eles estavam vivendo a prática da palavra de Deus, servindo ao Senhor, eles tendo uma vez confirmado o vosso valor, a vossa fé preciosa, permaneçam firmes, para no final obter a salvação da vossa alma. Diante, meus irmãos, do que o Senhor nos propõe, diante daquilo que esta carta nos ensina, quais os ensinos do apóstolo para as nossas vidas, as tribulações que passamos, as dificuldades que passamos, as angústias que passamos, elas são classificadas como breve tempo, porque o Senhor é quem nos garante de termos uma vida de serviço e adoração, pois é Deus que concede toda a capacidade de vencermos estas provações. É o Senhor que concede a alegria de vencermos todas. Louvar a Deus no presente é aquilo que devemos fazer, mesmo que venham tribulações. Lembremos de Paulo e Silas, quando estavam na prisão. Ao invés de reclamar, eles louvavam e exaltavam o nome do Senhor. Então devemos, meus irmãos, render graças ao Senhor por todos os momentos das nossas vidas. As lutas que vierem, as dificuldades, sabendo que todas as coisas, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então Pedro faz um contraste e mostrar que as provações terrenas, elas passarão em louvor e glória da revelação do Senhor Jesus, que nós estamos guardados. E ele chama de breve tempo, onde todas estas coisas passarão. Meus irmãos, Pedro, nesta perícope, nos ensina o quanto devemos caminhar junto ao Senhor, guardados pelo Senhor, louvar ao Senhor em todos os momentos, ainda que momentos difíceis, mas precisamos estar atentos para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Para concluir, meus irmãos, deixo o texto de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele aplique sua palavra aos nossos corações e que sejamos chamados cada dia mais para render louvores, render graças ao nosso Deus por tão grande salvação. Que Ele nos ensine por meio da sua palavra e nos abençoe. Amém. Oremos. Eterno Deus, Senhor da glória, as nossas tribulações momentâneas, ó Deus, segundo a tua palavra, confiantes em ti, venceremos todas. Sabemos que muitas das provações que sobrevêm aos teus servos são provações para o nosso crescimento, para o nosso avançar na vida cristã de serviço a ti. Nos ensina por meio da tua palavra o quanto devemos, ó Deus, confiar em ti, sabendo que a nossa herança estável, garantida por parte do Senhor. Por isso, ó Deus, que em nenhum momento precisamos desanimar, mas continuar olhando para ti, confiante em ti, ó Deus, que o Senhor é poderoso em todas as coisas. Principalmente, ó Deus, rogamos pela tua igreja, Senhor, na face da terra, nesses momentos em que vivemos, momentos difíceis, mas que, acima de tudo, a nossa alegria, o nosso louvor deve estar em ti, para ti, para crescermos cada vez mais. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, te pedimos todas as bênçãos sobre nós e sobre a tua igreja.
Meus irmãos, vamos passar para o momento da Santa Ceia e logo na sequência nós estaremos fazendo a parte do ofertório. Depois da Santa Ceia, os irmãos cantarão o hino 63 do nosso inário para a retirada dos dízimos e oferta. Vamos passar para o momento da ceia.